verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Queria que você abrisse comigo a Bíblia em Isaías 53. Isaías capítulo 53. A partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando da sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Isaías capítulo 53. O profeta Isaías aqui, 700 anos antes de Cristo, ele revela a vinda de Jesus e a sua morte, e o propósito da vinda de Cristo. Como ovelha muda, sem culpa alguma ele foi levado ao matadouro. Sem nenhum pecado ele foi condenado. Sem nenhuma culpa ele foi condenado. E mesmo assim, diante dos seus inimigos e de todos aqueles que o acusaram, ele ficou como ovelha muda. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Tudo foi sobre Jesus, quando Jesus se entregou na cruz e morreu por nós. Essa palavra Deus colocou no meu coração há alguns dias. E no versículo 3, diz assim: era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores. Homem de dores. Em algumas versões, a Bíblia diz homem de sofrimento, homem que sofreu, homem que foi afligido.
Porque o ministério de Cristo, a vida de Jesus, foi uma vida de aflição e de perseguição na terra. Quando nós lemos os evangelhos, a gente pode ver que Jesus Cristo, em todo o tempo, ele foi perseguido desde criança. Antes mesmo dele nascer, Satanás já tentava tirar a vida de Jesus. Então, homem de dores, Jesus sabia do seu propósito. Jesus sabia o que ele precisava fazer. Jesus sabia qual era a missão dele na terra. Jesus sabia como seria a sua morte. E Jesus, em nenhum momento, ele questionou ou desistiu ou pensou em desistir daquilo que Deus tinha determinado para ele naquele momento. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor Deus disse a Jesus, e declarou ao Senhor, e deixa-nos relatado aqui na Bíblia, que Jesus seria moído pelos nossos pecados, ele seria perseguido pelas nossas transgressões, mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. O castigo da morte na cruz nos trouxe paz, nos trouxe vida. E não por coincidência, porque não era para estar aqui hoje, isso não era planejado, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é a cruz do Calvário, e tem uma cruz aqui. A gente ia usar ontem, acabou não usando e ficou. A cruz do Calvário. Eu queria falar com você hoje, nessa manhã, sobre essa palavra. Sobre a cruz do Calvário. Desde que o Espírito Santo começou a ministrar meu coração sobre essa palavra, todas as vezes que eu penso, ou eu começo a meditar nessa palavra até hoje, o meu coração ele estremecia diante do Senhor. Porque nós falamos da cruz de Jesus, é uma grande responsabilidade que Ele mesmo deixou para nós. E é necessário que a gente entenda o que é a cruz para Jesus. Qual é o sentido da cruz para nós? Porque nós não podemos pregar sobre a cruz, sobre a salvação de Cristo, sobre a morte de Jesus na cruz, se nós não entendemos o que a Bíblia nos diz sobre ela. A gente vê a cruz em diversos lugares, né? Os nossos irmãos católicos usam o símbolo da cruz como uma proteção. Se você vai no cemitério, você vê uma cruz, não só uma, mas muitas. Em alguns lugares no hospital, em alguns dizeres, né? Como cruz credo, quem já falou, né? Ai, cruz credo. Então, a cruz, ela marcou a humanidade. O símbolo do cristianismo hoje é a cruz. Alguns carregam a cruz como um símbolo, alguns têm brincos e pingentes, porque a cruz representa Jesus. A cruz representa Jesus. Então hoje, o Espírito de Deus quer mover o nosso coração e nos mostrar o sentido da cruz. A cruz do Calvário, a cruz de Jesus. Então eu queria que você abrisse comigo no livro de Deuteronômio. E nós vamos ver o que é a cruz, o que foi, qual era o sentido da cruz para o povo de Deus. 21. « 22. O ministério de Jesus foi estabelecido, foi firmado quando Jesus foi pendurado na cruz, no madeiro. E ele sabia disso, que ali Satanás seria derrotado e que ali o castigo nos traria paz. O castigo nos traria vida, nos traria cura. Deuteronômio 21, 22. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, se o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto
o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deus, quando começa a trazer os ensinamentos ao seu povo, através da vida de Moisés, Deus começa a ensinar os pais e os filhos, Deus começa a trazer o juízo sobre o seu povo, e Deus começa a ensinar o seu povo. E Deus trata aqui e mostra para o seu povo como seria o homem que fosse pendurado ao madeiro. Então o povo judeu, o povo de Deus, eles já conheciam que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito pelas suas transgressões e pelo seu pecado. Aquele que tiver algum pecado digno de juízo de morte. Um pouco antes aqui, o Senhor Deus ensina os pais a como educar os filhos. Se você quiser ler depois um pouquinho, do versículo 18 ao versículo 21. O nosso Deus é um Deus justo e verdadeiro. Então o povo de Deus, o povo judeu, eles conheciam. Eles esperavam um Salvador, eles esperavam o Cristo, mas eles não esperavam que o Cristo, o Filho de Deus, viria a ser pendurado no madeiro, numa cruz. Que não seria, eles não esperavam que o Filho de Deus fosse contado como um maldito, como um que há culpa, como um que há pecado, como um homem de dores, mas eles esperavam um rei, como padrões que eles tinham de vida. Um rei que se assentasse num trono, que tivesse poderes, que ficasse sobre o seu povo. Mas o reino de Deus é totalmente diferente do reino dos homens. O reino de Deus é totalmente diferente, porque o rei Jesus nasceu numa manjedoura. E daqui a alguns dias nós vamos celebrar isso com as nossas famílias. O Filho de Deus, o rei Jesus, nasceu numa manjedoura, totalmente inesperado por todos. O rei Jesus foi perseguido desde criança. A morte perseguia Cristo desde quando ele era criança. Totalmente inesperado. O ministério de Jesus foi sempre perseguição e aflição. Totalmente inesperado. Mas Jesus sabia que quando ele fosse pendurado numa cruz, Satanás seria derrotado e Jesus venceria todas as obras do diabo, e hoje nós poderíamos viver e pregar essa mensagem da cruz. E levarmos essa mensagem do Calvário ou Gólgota, né? A cruz do Calvário, o Calvário ou o Gólgota é uma montanha que há em Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, aonde Jesus foi crucificado, como um maldito, como um condenado, como alguém que há culpa. Só que nenhuma culpa havia sobre ele. Mas mesmo assim, como ovelha muda, ele se entregou e morreu por todos nós. E quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a cruz do Calvário, eu comecei a pensar o sentido da cruz. Qual é o sentido da cruz para Jesus? Como Jesus via a cruz, como ele viu a cruz. Porque, irmãos, uma coisa é fácil, nós lemos e tentamos entender o que é você ser pendurado no madeiro. Ou você pensar e sentir isso. Outra coisa é você viver isso. É viver como Jesus viveu. É ser pendurado numa cruz como Jesus foi. É ser perseguido como Jesus foi durante a sua vida inteira. E sem culpa alguma. Sabe, irmãos, o que é você ser injuriado a vida inteira sem você ter nenhuma culpa? Sabe o que é você ser acusado de algo que você nunca fez? Uma coisa é quando alguém diz algo de você ou de mim, e isso dura aí 1 mês, 3 meses, e aí logo a verdade vem. Outra coisa é você ter uma vida inteira de acusação e de perseguição, e quando tudo parece que se encerra, você ser pendurado numa cruz e condenado. Mas Jesus sabia que não seria assim, e nós sabemos também. Então eu comecei a pensar qual é o sentido da cruz para Jesus. E eu queria que vocês abrissem agora no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 20.
Só para a gente entrar num contexto aqui, Jesus começa a declarar para os seus discípulos o que viria a acontecer e como seria a sua morte, e ele começa a se manifestar como Filho de Deus. E Pedro faz a sua confissão, né, que nós todos conhecemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 16, 20, fala assim: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos príncipes e sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O profeta Isaías havia profetizado que Jesus viria e traria a salvação, que o Filho de Deus, o Rei de Israel, viria e traria a salvação para o seu povo. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías começa a declarar e profetizar isso. 700 anos depois, Jesus Cristo vem e começa a declarar para os seus discípulos que convinha, era necessário isso. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse humilhado, era necessário que ele fosse cuspido, era necessário, era preciso isso. Para que Satanás fosse envergonhado, para que Satanás fosse derrotado, era necessário que o Filho de Deus, o homem de dores, aquele que foi rejeitado por todos, sofresse e padecesse por todos os nossos pecados, e que ao fim disso ele fosse pendurado numa cruz, para que ao terceiro dia ele viesse a ressuscitar, e Satanás fosse derrotado de uma vez por todas. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi levantado ao madeiro na cruz, quando Jesus foi crucificado, ali foi a derrota de Satanás. Porque para Deus não há tempo, para Deus não há o hoje, porque o Senhor Deus é o Senhor do tempo, o Kairos pertence a Ele, e naquele dia Satanás foi condenado e ele é um condenado. Ainda hoje Satanás opera, o príncipe desse mundo ainda opera neste mundo, mas ele já é um condenado. Sua sentença já foi decretada. Jesus morreu na cruz. Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Quando Jesus se esvaziou na cruz, quando ele se esvaziou do seu sangue naquela cruz, Satanás foi condenado. E através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos entender o que é essa cruz. Não simplesmente como um símbolo, não simplesmente para carregarmos de alguma forma em nosso corpo, mas sim da gente entender o que é a cruz e nós pregarmos a cruz do Calvário de Jesus. E não mais sermos pregados nela, porque não é necessário isso. Hoje é necessário que nós, como discípulos de Jesus, venhamos olhar para a cruz e entender o sentido dela para nós. Porque Jesus, quando ele começa a falar para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele seria morto e que ao terceiro dia ele ressuscitasse, Jesus já vinha preparando o coração dos seus discípulos para que eles viessem entender tudo aquilo que Jesus faria por eles naqueles dias. Aqueles homens precisavam de fé, irmãos. Eles precisavam de fé para acreditar. Porque como poderia um homem que fez tantos sinais, tantas maravilhas, como podia um homem que fez tantos milagres, aquietar o mar, a tempestade, fazer um paralítico andar, o cego enxergar, como pode esse homem não descer da cruz? Jesus precisava preparar o coração daqueles homens para que eles entendessem que quando eles olhassem para Cristo naquela cruz do Calvário, aquilo era um sinal de vitória para eles, e não de derrota, e não de tristeza. E o Espírito de Deus viria a encher o coração deles na sequência, porque era outra promessa de Jesus para os seus discípulos, que seria derramado sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito de Deus testificaria cada palavra que Jesus havia dito a eles, antes de tudo. O plano de Deus de salvação foi maravilhoso. O plano de salvação de Jesus para você é maravilhoso, Ele já tem tudo preparado para você. Se você acreditar, se eu acreditar, e se nós entendemos o sentido da cruz do Calvário para nós sairemos daqui, nessa manhã, certos que temos que pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo.
O mundo não conhece o que é a salvação. Aqueles que não conhecem a Cristo não sabem que após a cruz há vida. Por isso Jesus preparou seus discípulos, porque eles precisavam entender que depois da cruz viria a vitória. Que a cruz era um símbolo de vida, de vitória para eles, que era um símbolo de salvação para aqueles homens. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um rapaz, e ele estava me falando dos seus planos. Ele não conhece a Jesus ainda. E ele falava dos seus planos de vida. Eu quero juntar tanto em dinheiro, porque daqui tantos anos, esse dinheiro eu posso viver até os 80 anos, e não preciso mais trabalhar, fazendo os seus planos financeiros. E aí, ao final, ele falou assim para mim, porque eu vou viver até os 80 anos só. Depois eu não vou viver mais. E aquilo cai no meu coração, e eu vou vê-lo novamente. Eu não disse ainda, mas eu vou pregar o evangelho da cruz para ele, e vou mostrar para ele que o fim não é a cruz. Sabe por quê? A maioria de nós, quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não acreditamos na cruz de Jesus, e o que Jesus fez, nós não pensamos que a nossa vida não para aqui. Eu quero dizer para você que a sua vida é eterna. Você é eterno. Tudo isso que a gente está vivendo aqui é passageiro, irmãos. E eu vou falar assim para esse rapaz, uma estratégia que Deus me deu, eu vou dizer assim para ele. Alguém um dia voltou e disse para você que a vida acaba depois da morte? Ele vai dizer que não. E eu vou dizer para ele, eu conheço alguém que voltou e disse para mim que há vida depois da morte. Então, eu aconselho a você a acreditar naquilo que eu estou dizendo para você. Porque há vida depois da morte. A vida eterna, a vida com Jesus. E foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus, por diversas vezes, disse aos seus discípulos, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E Satanás inverteu todo o evangelho de Cristo, e Satanás hoje apresenta a cruz de Jesus como algo que condene o mundo, ou como uma distinção entre os crentes e os ímpios, mas não, a cruz não é isso, a cruz ela nos aproxima de Jesus, a cruz nos aproxima de Deus, a cruz nos faz ser igual. Eu me torno igual a você quando eu olho para a cruz, quando todos nós olhamos para a cruz e seguimos o mesmo sentido, é a mesma porta e todos vamos passar por ela, todos. Porque a única porta para a vida eterna é a cruz do Calvário, é quando Jesus morre na cruz e nos dá vida. É o único caminho. E por isso ele mesmo disse diversas vezes, eu sou o caminho. Discípulos, filhos, entendam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando vocês olharem para mim na cruz, não acabou, não é o fim, sigam aquele caminho. Sigam aquele caminho. Então, a cruz para Jesus foi uma missão dada por Deus e aceita por Ele, porque Jesus aceitou essa missão de vir ao mundo e salvar a humanidade, de ser cuspido, humilhado e crucificado até a morte, de sofrer, de ser perseguido. Ele aceitou isso para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e vida eterna. E o castigo nos trouxe paz, e a crucificação de Cristo nos trouxe vida. A cruz do Calvário te salvou. A cruz de Jesus salvou você e eu. A cruz de Jesus hoje traz para você a oportunidade de você se aproximar de Deus e de você ser um cidadão eterno. E eu digo para você porque não só um, mas vários homens de Deus já me disseram, através dessa Bíblia, que há vida após a morte e que tudo isso passa. Então é necessário que eu e você possamos, a partir de hoje, nessa manhã, entender o sentido dessa cruz, como Jesus entendeu. Eu queria que você desse uma olhadinha comigo em João, o Evangelho de João, um pouco mais à frente. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo
27. Olha só, olha o que Jesus diz, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo que lhe falou. Olha o que Jesus diz. Eu vim para essa hora. Eu nasci para isso. Eu vim para esse mundo para isso. Pai, glorifica o teu nome. E o céu se estremeceu como um trovão, alguns ouviram como trovão, outros acreditaram que foi um anjo, mas aqui a Bíblia nos diz que o próprio Deus disse, eu já te glorifiquei e glorificarei mais uma vez. Jesus diz, irmãos, a minha alma está angustiada. Jesus chama os seus discípulos para orar com Ele. O nosso pecado, as nossas culpas, a culpa da humanidade começa a vir sobre Cristo. Antes de Jesus ser crucificado, o peso do pecado começa a vir sobre Cristo. A aflição, os demônios começam a afligir a Jesus para que Ele desista daquele propósito. Para que Ele deixe de ir, para que Ele deixe de ir para a cruz, para que Ele deixe de salvar a nossa vida. Porque éramos condenados, afligidos, perseguidos. Mas através de Jesus, através da cruz do Calvário, fomos salvos por Cristo. E Jesus, Ele diz, eu vim para essa hora. O que eu vou dizer? Eu vim para isso, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Eu preciso me entregar naquela cruz, eu preciso morrer. Eu preciso me entregar naquela cruz para que vocês tenham vida. E para que o Pai seja glorificado. Então Jesus entendia e Ele sabia desde o princípio. E já preparava o coração dos seus discípulos para que Ele viria a ser morto e morto na cruz. E seria envergonhado e humilhado. E colocado em meio aos malfeitores, em meio aos ladrões, e cuspido e humilhado. Mas é para que nós hoje tivéssemos vida e acreditássemos na ressurreição de Cristo. E nós? Como nós temos visto a cruz de Jesus? A cruz do Calvário. Quando nós vemos a cruz, quando nós fazemos o sinal da cruz ou dizemos algo sobre a cruz, qual é o verdadeiro sentido dela para nós? Como deve ser a nossa postura com relação à cruz de Cristo? Você tem sido afligido, perseguido? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Como tem sido a nossa postura diante do Evangelho de Jesus? Diante dos desafios que Deus tem colocado diante de você, diante da igreja? Como tem sido a sua vida nos últimos anos, diante dessa mensagem de Jesus? Diante daquilo que Ele já fez na cruz? Queria que nós fôssemos um pouco mais para frente, 1 Pedro, o finzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Primeira Pedro 2, 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando o padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como
ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Assim como Jesus sofreu todas as perseguições, irmãos, assim como Jesus foi oprimido, nós seremos também. A gente sempre ouviu falar que nós andamos na contramão do mundo. Aquilo que para nós é certo, para o mundo às vezes é errado. A gente anda na contramão daquilo que o mundo faz, é ou não é verdade? Porque o mundo jaz do maligno, Satanás tem reinado, Satanás tem conduzido a destruição, a morte, Satanás tem trazido tristeza, angústia nos lares, depressão, morte. Mas Cristo veio para nos dar vida. E nós, como discípulos de Jesus, assim como Ele foi, nós temos que carregar e seguir as suas pisadas, seguir as pisadas de Cristo, seguir aquilo que Ele mesmo nos deixou. E cada um tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então a cruz do Calvário para nós tem um sentido. A cruz de Jesus para nós tem um sentido e Ele mesmo nos deixou relatado qual é o verdadeiro sentido dessa cruz para nós. E agora eu gostaria que você voltasse em Mateus para nós encerrarmos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, após a minha morte, após a minha ressurreição, após a minha vitória sobre Satanás, após a minha ressurreição, após tudo aquilo que o Pai vai me glorificar, se você quer vir após mim, Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me, Jesus disse para os seus discípulos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai e com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho de Deus, Jesus Cristo, vai voltar para nos buscar. Assim como Ele disse, irmãos, para os seus discípulos que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Assim como Ele disse para os seus discípulos que Ele seria morto no madeiro, pendurado na cruz no Calvário. Assim como Ele disse para os seus discípulos que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, Ele também nos diz que Ele vai voltar para nos buscar, e a gente precisa carregar a nossa cruz e levar o Evangelho de Jesus adiante. O que nos falta muitas vezes é coragem. Coragem. Eu nunca vi um homem de Deus se arrepender daquilo que fez para ele. Eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus se arrepender daquilo que fez para Deus. Nunca. Eu já vi e vejo muitos homens de Deus e mulheres de Deus sofrerem pelo Evangelho de Cristo. A questão é que muitos de nós não querem padecer pelo Evangelho de Jesus. É mais fácil a gente entrar no meio da multidão e seguir o fluxo. Agora, carregar a cruz no meio da multidão é difícil. Jesus, quando diz para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está querendo dizer, Ele está dizendo. Ele não está dando a entender, Ele está dizendo o que cada um de nós tem que fazer. Tome a sua cruz e siga-me. E até onde eu e você, até onde nós estamos dispostos a carregar a cruz de Cristo? Até que ponto nós estamos dispostos a levar o Evangelho de Jesus adiante? Jesus,
Ele não veio pregar o Evangelho, Ele veio para que nós tivéssemos o Evangelho para pregar. São palavras de um livro do Billy Graham. Ele não veio pregar o Evangelho, porque Ele é o Evangelho. Ele é as boas novas. Essa missão foi dada a mim e a você. E Jesus te chama para essa missão hoje. Jesus te chama para essa missão hoje, para que você leve adiante a mensagem da cruz do Calvário. Para que você leve adiante para os seus amigos e para a sua casa o Evangelho de Jesus, que Jesus não veio condenar, mas sim salvar a humanidade. E que há vida após a morte, vida eterna ou morte eterna. Que a vida não acaba na cruz. Que muitas vezes quando nós colocamos a cruz, ou algum de nós colocamos a cruz lá no cemitério, ou em qualquer sentido da nossa vida, como se fosse o fim, mas não é. A cruz é a porta para uma nova vida, para uma nova eternidade com Cristo, vivendo com Deus para todo sempre. Esse é o real sentido dela. E essa mensagem tem que estar cravada em nosso coração todos os dias, em todos os momentos. Porque a nossa tendência é sair daqui e voltar ao normal, que não é normal. Porque a gente tem que ter uma vida sobrenatural, irmãos. Você tem que aceitar o desafio de Jesus hoje. E sabe o que Satanás fala ao seu coração e muitas vezes ao meu coração? Não, isso não é para você não. Não, isso não é para você. Isso aí é para o pastor, isso aí é para o apóstolo, para os levitas. Essa vida para mim não, eu sou só um membro. Mentira do diabo. Não aceita isso na tua vida, porque Deus tem uma vida sobrenatural para você. Você é discípulo de Jesus. Jesus te chama hoje para você ser um discípulo dele, para você carregar a cruz, para você seguir a Jesus, para você ter salvação e para você ter vida eterna. Para você ser um agente de Deus. Independente da situação que você esteja hoje, Jesus te chama, filho, vem porque eu quero te usar, eu quero usar a tua vida, eu não quero que você tenha uma vida normal, eu quero que você tenha uma vida sobrenatural, eu quero que você ande por essa cidade pregando o Evangelho para todas as pessoas. Irmãos, olha quantos lugares ao nosso redor, quantas pessoas poderiam estar sentadas aqui hoje ao nosso lado, ouvindo essa palavra. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo essa mensagem de Jesus hoje? Quantas pessoas poderiam sair daqui hoje cheias do Espírito Santo como nós sairemos? Quantas pessoas poderiam sair daqui hoje tendo a vida eterna como você tem? Então que a cruz tenha um sentido único e verdadeiro para você. Assim como Jesus entendeu que para ele era a missão e ele precisava ir para aquele madeiro, Jesus precisava ser pendurado numa cruz e ele foi. Que seja para mim e seja para você também. Que a cruz de Jesus, que a cruz do Calvário seja como um símbolo para mim e para você. Não simplesmente um símbolo para a gente carregar em nossos corpos, mas sim como um símbolo cravado no teu coração de uma mensagem que você precisa levar e que eu preciso levar adiante. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. O amor de Deus foi tão grande por nós, o amor de Deus é tão grande pela humanidade, por você, pela tua família, que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz. Eu gostaria que você ficasse de pé e eu queria chamar o Ministério de Louvor. Viver com Jesus, viver o reino de Deus é um desafio. Viver o Evangelho de Jesus é um desafio. E Jesus te chama para esse desafio hoje. Se você até hoje ouviu falar de Jesus Cristo, e você sempre olhou para a cruz, e imaginou que essa cruz te separasse porque você não é digno, eu quero dizer para você que todas essas palavras que foram semeadas no teu coração não vêm de Deus. Porque não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz
que a cruz de Jesus, aquela cruz no Calvário, significa para mim a porta para a vida eterna. Aquele que se fez maldito, aquele que se entregou como ovelha muda, por mim e por você na cruz, aquele que foi humilhado, aquele que foi zombado na cruz, por mim e por você, Ele te convida hoje. Quer vir após mim, filho? Tome a sua cruz e siga. Existe vida, a vida não acaba aqui, a vida é eterna. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça, e você deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração agora. Só você sabe como você chegou aqui. E você sabe que Deus te trouxe aqui. Você sabe que Deus te trouxe aqui. Você sabe como tem sido a sua vida. Deus também sabe como tem sido a sua vida. E hoje, Deus nos dá a oportunidade de nós nos aproximarmos dEle através da cruz. Amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.